Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 86, versículos 4 e 5. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Existem muitas razões que podem produzir tristeza no coração de uma pessoa. Nesse caso, o texto sagrado revela que o salmista conhecia a raiz da sua tristeza, que se tratava de alguma transgressão, de algum erro, de algum pecado. O verso 4 e 5 estão intrinsecamente ligados. Ele fala do perdão que Deus lhe confere. Diz que quando ele invocou o Senhor, Deus o perdoou. De forma em que a tristeza do seu coração estava relacionada a alguma atitude equivocada, a algum pecado cometido. É natural que as pessoas fiquem entristecidas diante do pecado, até porque Deus não nos projetou para vivermos no caminho do erro. Erramos porque somos pecadores e esse pecado tem raiz lá na história de Adão e Eva. No início, a Bíblia diz que Deus estava ali se revelando ao ser humano e todo final de tarde, na viração do dia, lá estava o Senhor em comunhão com a sua criação. E junto com isto, se revelando ao coração daquele primeiro casal. A palavra diz que eles decidiram pelo caminho do erro, da transgressão, do pecado. Isso gerou um afastamento do Senhor. A palavra de Deus vai afirmar que tão logo tendo pecado, eles começam a partir em fuga, se distanciam do Senhor. Cria ali então um abismo, uma distância espiritual, emocional entre o Criador e a criatura. Mas a coisa mais interessante é o amor obstinado de Deus, um Deus que insiste em nos amar. Aliás, a história bíblica é a história de um Deus amoroso em busca de homens em fuga, de seres humanos em fuga. Lá no Éden, a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam, se perceberam o caminho do erro e perceberam que estavam nus. E então começaram a se esconder. Tiveram vergonha de Deus. O pecado nos afasta do Senhor, o pecado nos distancia do Senhor e gera uma tristeza absurda no coração daqueles que têm uma consciência espiritual. Agora, nesse salmo, o salmista nos traz aqui essa certeza de que é preciso que haja sobre nós o perdão de Deus para que a nossa alegria seja restaurada. Vou voltar ao texto mais uma vez, que diz assim: Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Percebe que ele pede a Deus alegria, mas também ele faz aqui um caminho de busca. Ele começa a colocar diante de Deus o seu coração, a sua vida, ele eleva a sua alma ao Senhor. E logo na sequência ele afirma assim: Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça com todos os que te invocam. Deus é gracioso, Deus é amoroso. Graça é favor imerecido, mas também graça é a suficiência de Deus que se revela em nossa insuficiência. Nós somos insuficientes em nos perdoar. Somos insuficientes em encontrar respostas para nós. Somos insuficientes de nos governar a nós mesmos. Mas a nossa insuficiência se curva diante do poder de um Deus que é suficiente para cada um de nós. Que Deus possa trazer de volta a alegria do seu coração, caso você a tenha perdido. Pare para prestar atenção. Observe. Talvez a sua tristeza, a sua angústia, seja um afastamento do Senhor. Seja uma distância que o pecado gerou entre você e o Senhor da sua vida. Aquele que você pode chamá-lo de pai e de amigo. Não vale a pena ficar longe de Deus. Que Deus nos ensine a vivermos nesse caminho da aproximação, da comunhão, do vínculo com Ele, e não somente por esse tempo, mas eternamente. Uma ótima manhã para você e para sua família e até nosso próximo encontro. Amém.